E antes de pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, enquanto vocês vão abrindo a palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, enquanto vocês vão abrindo, e talvez a projeção vá mostrando aí para a gente, eu quero parabenizar todos os pais, todos os futuros pais, e dizer que não há como substituir um pai. A figura do pai ela é insubstituível. Ao longo dos anos, desses últimos anos, nós ouvimos muitas pessoas dizerem que pai é qualquer um. Isso não é verdade. Se você, mulher, escolher qualquer um para ser seu pai, seu marido, o pai do seu filho vai dar errado. Então, não escolha qualquer um. Pai não pode ser qualquer um, tem que ser pensado a dedo realmente. Essa desconstrução da masculinidade, ela tem afetado nossa sociedade de uma forma absurda. As consequências, a conta está chegando para ser paga agora. Porque muitas crianças crescem sem uma referência de homem. Sem saber de fato o que é um homem, qual o papel do homem na sociedade. Não é à toa que Deus concedeu ao homem mais serenidade, mais equilíbrio, mais postura, mais compreensão, mais entendimento. Ele chamou a cada um segundo o seu bom propósito. A mulher tem um papel fundamental na sociedade. Sem a mulher, a sociedade não se consolida, evidentemente. Mas, por outro lado, a gente não pode simplesmente descartar a figura masculina, dizendo como se a figura masculina fosse desprezível, ou fosse simplesmente um acessório, e não é. A figura masculina ela não é um acessório. Deus elegeu o homem para comandar a sua família, como chefe da família, como responsável, como sacerdote do lar. E o que nós temos visto é uma desconstrução dessa postura, de homens que deveriam assumir a postura de sacerdote, de protetor do lar, daquele que vai receber todas as pancadas do mundo e não deixar que essas pancadas cheguem até a sua família. Saber fazer essa triagem, saber proteger a família. Infelizmente, nós vivemos hoje homens, temos hoje, na nossa sociedade, homens com mais de 30 anos que mais se parecem com adolescentes do que com homens de verdade. Quase que a figura do Chaves, do Kiko, né? Parece mais aquela figura. Homens já velhos, mas ainda se comportam como crianças. Isso é horrível, isso é muito ruim para toda a sociedade. Isso não é ruim só para a família dele, mas isso é ruim para toda a sociedade. Então, o nosso trabalho como igreja, o nosso trabalho como cristãos, é pôr os pingos nos is. É dizer que, de fato, Lucas, Miguel, os outros meninos que aqui estão, têm de crescer no caminho do Senhor com postura de homem. Crescer como homens, de fato, aprendendo a ser homens. Nós não podemos esperar que o tempo os ensine, que quando eles crescerem, eles vão assumir a postura de homem. Isso não é verdade, isso não acontece. Está aí, eu conheço uma quantidade absurda de homens com mais de 30, quase 40 anos, e não assumem a sua postura de homem. Não tem postura de homem. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Você, pai, que tem seu filho adolescente, ensine. Desde pequenininho, ensine a ser homem. Ele só vai aprender a ser homem se você ensinar. E você, mulher, que tem suas filhas, ensine-as a ser mulher. Ensine-a, para que ela tome o lugar dela de mulher na sociedade. Saiba qual é o papel dela, de fato. Dito isto, presumo que os irmãos já abriram a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu quero fazer uma advertência antes de nós lermos aqui. Esta semana eu tomei conhecimento que a versão que nós temos adotado aqui na nossa igreja, não todos unanimemente, mas temos adotado a NVI, a partir da versão de 2023, ela subtraiu 16 versículos da Bíblia, dentre os quais
Atos 8:37. Jamile, pode colocar Atos 8:37, por favor? Que é um versículo muito importante. Então, eu peço aos irmãos, se você for adquirir uma Bíblia NVI, não adquira a Bíblia NVI posterior a 2023. Você vai lá na capa da Bíblia e vai ver se a edição é 2023. Se for qualquer edição antes de 2023, ela vai estar completinha. Mas se for posterior a 2023, ela vai estar faltando alguns versículos, dentre os quais... Não, olha aí. Ela está usando a Bíblia NVI 2023. Aí já tem que atualizar o aplicativo lá. Quer dizer, atualizar não, desatualizar. E é um versículo-chave, é um versículo importante. É lícito, se você crê, o eunuco está pedindo para ser batizado. Bote outra versão, por gentileza. É esse versículo. Veja. Nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles, não sei qual foi o motivo, eles suprimiram esse versículo e outros versículos da Bíblia, 16 ao todo. Então, se você for adquirir uma Bíblia NVI, tome cuidado a respeito disso. Não compre Bíblias a partir de 2023. Certo? E aí o aplicativo, depois, para colocar aqui, é bom a gente dar uma ajustada também. Então, talvez, irmãos, nós já estejamos vivendo algum tipo de ataque à Escritura Sagrada, onde numa versão são suprimidos 16 versículos, e numa outra atualização mais à frente vão mais 16, e aí vão suprimindo alguns versículos-chave. E essa geração, se nós não fizermos nada, esta geração mais jovem vai crescer sem versículos como este. Entende? Então, tenham cuidado a respeito disso. A partir de 2023, qualquer outra Bíblia, ACF, King James, Almeida, revista e corrigida, mais NVI, a NVT também. A NVT também tirou alguns versículos na sua versão mais atual. Dito isto, eu quero ler o texto da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 10. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes,
vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Amado Senhor, por tua graça e bondade, nós estamos aqui nessa noite. E nós te somos gratos, Senhor, porque em todas as coisas temos visto que a tua boa mão nos ajuda, nos fortalece e nos direciona. Oramos para que esta noite a tua palavra fale ao nosso coração e sejamos cheios da tua palavra. Nós não queremos outra coisa neste lugar, a não ser que a tua palavra tenha primazia e que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós chegamos aqui a algumas recomendações básicas do apóstolo Pedro, que ele faz aos eleitos, aos santos, ao povo de Deus. Ele, logo no início desta carta, ele chama o povo do Senhor como eleitos, peregrinos, e esses eleitos foram escolhidos segundo a grandiosa sabedoria do nosso Deus. Segundo a sua infinita sabedoria, Ele nos escolheu em Cristo Jesus, para que nós frutificássemos para Ele, para andarmos em santidade. E este apóstolo Pedro nos ensina logo no início da carta, nos primeiros versículos. Ele fala que nós também não só fomos escolhidos, mas também recebemos uma herança maravilhosa, guardada nos céus para cada um de nós. Esta é uma herança que não se corrompe, não perde o seu valor e ninguém pode subtrair das nossas mãos. Não é algo que diminui, que perde o seu valor, muito pelo contrário, é algo que cresce, que se fortalece e se consolida a cada momento que nós avançamos na fé cristã. E ele diz para mim, para você, que esta herança guardada nos céus é o motivo maior da nossa alegria e regozijo na fé cristã. Nós não devemos nos alegrar só quando Deus abre uma porta de trabalho ou quando nós somos abençoados com algum tipo de cura. Isso é motivo de alegria, sim, mas o motivo maior da nossa alegria é saber que a nossa herança está guardada em Cristo Jesus, onde ladrões não podem roubar, onde ferrugem não pode tocar. E ali, essa nossa herança está protegida, pronta para ser entregue para mim e para você. Ele diz que, embora a gente se alegre nessa herança, que é algo glorioso, maravilhoso para mim e para você, que a gente não consegue descrever. O apóstolo Paulo, quando foi até o terceiro céu, ele disse que viu coisas indizíveis, que não dá para a gente detalhar, faltam palavras. Ele diz que, embora tudo isso esteja guardado nos céus, neste momento, nós ainda somos entristecidos com todo tipo de provação, com todo tipo de aflição, com todo tipo de problema, com todo tipo de perseguição. E esta perseguição, esta aflição, é para comprovar que a nossa fé é legítima diante de Deus. Que nós não servimos ao Senhor simplesmente porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Esta precisamente foi a acusação do maligno, do diabo, a Jó. Você conhece muito bem a passagem.
onde naquela ocasião, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, o diabo também se apresentou, o acusador se apresentou, e ao chegar diante de Deus, Deus olha para ele e diz: você tem visto o meu servo Jó? E ele diz: sim, tenho visto. E Deus faz elogios a Jó. E ali na ocasião o diabo diz: realmente, ele serve a Deus, mas é em vão que ele serve a Deus? Você não tem colocado uma cerca ao redor dele? Ninguém pode tocar em Jó. Seus filhos são saudáveis, seu negócio é próspero, ele goza de plena saúde. Como ele não seria grato a Deus? Agora toca na vida de Jó, e você vai ver que ele não te ama, Deus. Toca na vida dele, e você vai ver que ele vai blasfemar na sua face. Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, e mesmo assim Jó permanece fiel ao Senhor. Toda aflição, toda sorte de angústia vem para confirmar a nossa fé. Quando nós suportamos as adversidades desta vida, as dificuldades, as aflições, e nos mantemos fiéis ao Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo para o próprio diabo, o inimigo da nossa alma: o meu amor é do Senhor, o meu coração pertence ao Senhor. E ainda que a gente não diga em palavras, talvez a gente possa dizer em atitudes, como Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Irmãos, se nós simplesmente amarmos o Senhor, porque recebemos bênçãos, ou coisas nesta vida, ou gozamos de uma saúde, nós estamos apenas trocando, é um relacionamento interesseiro, é um tipo de relacionamento abjeto, reprovável, porque nós estamos simplesmente nos aproximando de Deus para lucrar. E ao fazer isso, o motivo que nos faz nos aproximarmos de Deus seria um motivo egoísta, e não um motivo de devoção, um motivo que glorifica a Deus. Mas todos aqueles que se aproximam de Deus para serem libertos da aflição, com um cunho maior, com uma preocupação maior de serem livres de suas aflições, não querendo suportar as dificuldades dessa vida para a glória de Deus, estas pessoas se aproximam de Jesus simplesmente para tocarem em Jesus e receberem suas bênçãos e irem embora. Eu digo precisamente que não é a estes que o Pai está procurando. Como nos diz a palavra do Senhor, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pedro também nos ensina um dos versículos mais gloriosos de toda a Escritura. É o versículo 8, capítulo 1, verso 8. É um versículo que tem que estar guardado nos nossos corações. Ele diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Eu não vi Jesus. Penso que você também não viu Jesus. Mas nós amamos Jesus. E quando nós identificamos que o nosso amor ainda é pouquinho, a gente ora: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor. Faz-nos ter amor por Ti. Porque o relacionamento entre o filho e o seu pai deve ser baseado em amor. O relacionamento entre o crente e seu Deus, entre a igreja e Cristo Jesus, é um relacionamento firmado em amor. Nós não podemos nos relacionar de forma interesseira, seja para obter alguma coisa, ou seja para ser aliviado de algum problema. Nós nos relacionamos com Cristo por amor, e suportando todo tipo de aflição, nós demonstramos que o nosso amor por Ele está se firmando, está crescendo, está se fortalecendo. O apóstolo Pedro, ainda no primeiro capítulo, ele diz que
A nossa esperança não deve estar posta nas coisas desta vida. A nossa esperança tem que estar voltada para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não é que nós simplesmente ignoramos o sofrimento do irmão ou o nosso próprio sofrimento. Não é isto. Mas se a nossa esperança na fé cristã for simplesmente para escaparmos dos sofrimentos desta vida, nós estamos perdendo tempo, irmãos. A nossa esperança maior tem que estar firmada na vinda de Cristo Jesus. Ele virá. E finalmente, nós poderíamos dizer várias coisas ainda do capítulo 1, só para a gente relembrar tudo que vimos até aqui. Mas, finalmente, Pedro demonstra que não confiar na segunda vinda do Senhor Jesus, ou não se firmar na santidade, não buscar a santidade, é perder tempo. No final do capítulo 1, ele diz: toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Ele está demonstrando aqui como é vão se apegar a esta vida. Como é inútil simplesmente nós querermos sermos grandiosos nesta vida, sermos pessoas famosas, sermos fortes economicamente. É uma grande bobagem, é uma grande perda de tempo. A Bíblia nos ensina que, tendo o que comer e o que vestir, estejamos felizes, satisfeitos. E agora, chegando aqui no capítulo 2, nós temos este primeiro versículo: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Veja, o que está sendo colocado aqui é que vocês, meus irmãos, foram elevados a um outro tipo de categoria. Vocês não eram povo de Deus. Eu também não era. Nós não éramos povo de Deus. E agora nós somos povo de Deus. Andávamos distantes de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. E o que está sendo colocado aqui é que esta vocação santa exige também um proceder santo, porque nós fomos alçados a um outro tipo de categoria. Eu não quero entrar nos detalhes do fato em si, mas acho que semana passada ou semana retrasada, nós tivemos um ministro da Suprema Corte do Brasil mostrando o dedo do meio num jogo de futebol. Essa foto circulou em todas as redes sociais. Provavelmente você deve ter visto isso também. E ao olhar para um homem do gabarito daquele homem, um homem importantíssimo para o nosso país, se rebaixar àqueles outros que o estavam acusando, é como se ele descesse da posição de ministro e se misturasse com todo o povo em si, com a plebe, com a ralé. E quando nós, cristãos, não tomamos a nossa posição em Cristo, nós nos misturamos, mais uma vez, com a plebe, com a ralé. Eu não estou dizendo que a gente deve se achar melhor do que os outros. Não é isso, mas o nosso proceder tem que ser melhor. Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, jamais vocês poderão entrar no reino dos céus. Então perceba que a nossa justiça, o nosso proceder, as nossas escolhas, a forma como a gente deve andar, deve ser uma forma digna da vocação que nós fomos chamados. Não é simplesmente porque você não bebe, não vai para o forró, ou porque você não está na gafieira, que é suficiente. Aqui, nós temos alguns pecados que são colocados. Claro que não é um rol exaustivo. Claro que há outros ainda que ferem a alma, que destroem a alma humana. Mas ele coloca aqui
alguns destes pecados que são fruto de um coração pecaminoso e se contamina ainda mais por aquilo que sai dele. Estes são pecados, não simplesmente que são pecados que são ingeridos, mas são pecados que são gerados no coração, dentro do coração do homem, e sendo gerados no coração do homem, são colocados para fora e contaminam ainda mais o homem, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ele fala: livrem-se de toda maldade. A palavra aqui para maldade é kakia, malícia. Faz referência à malevolência, desejo de injuriar, iniquidade, depravação, aquele que não se envergonha em quebrar a lei. Você já deve ter visto esse tipo de pessoa que sente orgulho em fazer o errado. Conta que fez o errado se vangloriando. Tomei uma cachaça ontem, eita, foi um pif. Ele fala como se fosse algo glorioso. Fala que saiu com várias e inúmeras mulheres como se fosse algo glorioso, mas é algo extremamente reprovável, pecaminoso. Algo que não deve ser sequer acolhido. Tem que ser reprovado. Livrem-se de toda a maldade. Não se engrandeçam quando vocês pecarem. Não sintam prazer, não se vangloriem no pecado. Ou em coisas do tipo, não, muito pelo contrário. Esta não foi a vocação que você foi chamado. Livre-se de toda maldade. Na sequência ele diz engano. E a palavra para engano aqui é muito usada, ela tem um sentido de atrair o outro para enganar. Não é que eu esteja enganando a mim mesmo simplesmente, mas é que eu estou enganando outras pessoas. Livre-se de todo engano. Aquele que, por fraude, procura apanhar o outro numa armadilha. Ele monta um cerco para pegar o outro numa armadilha. Essa palavra muitas vezes também faz referência ao adultério. Porque o adultério por si só, ele é um tipo de desfaçatez. Para o outro cônjuge se apresenta como fiel, fez juras de fidelidade. Mas por debaixo dos panos há infidelidade. Um tipo de engano. E o apóstolo Pedro está nos dizendo: livrem-se disso, de todo tipo de engano. Sejam verdadeiros. Amem a verdade. O justo, mesmo tendo dano para si mesmo, ele é verdadeiro. Ele busca a verdade. Ele diz também: livre-se de toda hipocrisia. Toda forma de dissimulação, de fingimento, de máscaras. Veja, não é que nós vamos ser aquele tipo de pessoa desbocada que diz assim: o que eu tenho que dizer eu digo mesmo e digo na cara. Não é esse tipo de coisa. Não é isto. É aquela pessoa que para o pastor ela é uma santinha. Ela na igreja é uma bênção. Ninguém quase escuta a voz dela, tão mansa que ela fala. Mas quando sai, parece que o estado dela se torna pior. Há muitos demônios que se incorporam nela. É exatamente isso que ele está falando aqui. Nós temos que ter uma vida sincera. Livre-se de toda capa de santidade. O que Jesus mais reprovou foi a capa de santidade dos fariseus. Ele fala também de inveja. A palavra aqui, para inveja, indica
a raiz da corrupção. Ela é muito, muito usada para indicar o início da corrupção, onde a corrupção se iniciou. É a inveja. É uma palavra também que é usada para indicar destruição, onde pessoas são destruídas pela inveja. E finalmente ele diz maledicência. A palavra maledicência no original é a fusão de duas palavras, kata e lalia. A palavra kata quer dizer abaixo de, por toda parte, certo? Ou abaixo de, ou por toda parte. E lalia é falar, é discurso. Então, quando você junta estas duas palavras, o significado é falar por toda parte. Falar embaixo de, as escondidas. E o que nós temos aqui é que logo no início Pedro está dizendo que este tipo de comportamento, este tipo de pecado, não deve encontrar espaço nas nossas vidas. Vejam como neste versículo temos os males que saem do coração humano. Como nos disse o nosso Senhor, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto sim o torna impuro. O salário do pecado é a morte. E todo pecado é terrível, irmãos, mas estes tipos de pecados atingem o ego humano, com a finalidade de centralizar a visão de mundo no coração do homem. Aqueles que vivem uma vida de engano, procuram centralizar a visão de mundo em si mesmos, são maledicentes, ou seja, falam mal de todas as outras pessoas, porque se veem como melhor do que os outros, e veem o outro como digno do fogo do inferno, mas para si mesmos são benevolentes. Atingem o ego humano com a finalidade de centralizar a visão de mundo no coração do homem. Assim, corrompe e destrói mais do que qualquer outro tipo de pecado. Aqui nós temos, claro, veja, eu não quero colocar em gradações, em níveis, mas este tipo de pecado aqui, estes tipos de pecado, nós temos que ter ouvidos atentos. Nós temos que nos examinar a nós mesmos. Se nós estamos vivendo algum tipo de engano. Somos crentes. Na última mensagem, eu fiz uma pergunta para vocês. O quanto você está disposto a sacrificar pelo reino dos céus? Você de fato quer o reino dos céus? Você de fato quer entrar no reino dos céus? Ou você vem à igreja no domingo porque não tem nada melhor para fazer, está cansado das séries da Netflix ou talvez da rede social? Você está disposto a sacrificar a si mesmo, a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz para seguir a Jesus? Você está disposto a isso? Seja sincero. E não confie na sinceridade do seu coração. Pedro confiou na sinceridade do coração dele. Ele disse: estou pronto a morrer por ti, Senhor. Mas mal sabia ele que iria negar ao Senhor momentos depois. O apóstolo, aqui, no verso 2, ele nos diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Por que devemos desejar esse leite puro? Por que nós devemos desejar? O que é, melhor dizendo, esse leite puro? Qual a finalidade desse leite puro? Veja, a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui é que esse leite puro não é exatamente o mesmo tipo de leite que Paulo está falando na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que os irmãos já deveriam ingerir
alimento sólido, mas estavam ingerindo leite. Não é isso. Porque aqui Pedro está dizendo, como crianças, sejam como crianças. Ele está nos dizendo não para a gente ser imaturo na fé, mas para nós sermos mansos, humildes, simples como crianças. E tomando essa postura mansa, humilde, simples de criança, nós devemos desejar nos alimentarmos deste leite puro. E penso que você sabe que a palavra de Deus é alimento. É o alimento mais puro que nós devemos ingerir. Tem um cântico, que diz assim, eu nunca consegui compreender este cântico. Ele diz assim, Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Aí, eu não sei se a cantora está querendo dizer que Deus se alimenta da oração, porque parece que a frase fica querendo dizer isso. Deus não rejeita a oração. É como se assim, pastor Augusto não rejeita carne, um churrasquinho, certo? Aí, uma picanha pode chamar ele. É como se fosse algo do tipo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Para quem? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Não faz muito sentido pensar desta forma. Mas o que nós temos aqui é que este leite puro, sem dúvida, é a palavra de Deus. E nós temos visto, irmãos, como Pedro tem centralizado o aprendizado, o crescimento na palavra de Deus. Ainda nas mensagens anteriores, nós vimos que nós temos que andar com a mente preparada. E preparar a nossa mente nada mais é do que nós encontrarmos habilidade, nos fortalecermos na palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, crescendo no estudo da Bíblia, e isto vai nos fortalecer. E qual a finalidade de nós desejarmos ingerir este leite puro? O próprio versículo já nos diz qual é a finalidade. Para que por meio dele cresçam. Cresçam para a salvação. Crente que não cresce, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Crente que não cresce é um grande problema. Eu não estou dizendo que todos têm que profetizar, que todos têm que ser pastores, mas você tem que crescer e amadurecer na fé. Não dá para ficar como foi aquela doença que teve na época da Zika, que as crianças nasceram microcefalia. Não dá para nós ficarmos como se fôssemos crentes com microcefalia, que não se desenvolvem cognitivamente, que não amam o Senhor, não abandonam as coisas deste mundo. Essa história de crente Raimundo, isso não existe, irmãos, isso é uma bobagem. Temos que amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Abandonarmos este mundo, quase crentes, quase que entram no reino dos céus. Entende? Fulano é quase crente, ele quase que vai entrar no reino dos céus. Não se engane, Deus é justo. Ele é um juiz justo. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, vocês têm experimentado a bondade de Deus. Assim, pois, procurem viver abundantemente nesta bondade. Antes nós pensávamos que varar uma noite numa farra, ou andar desgarradamente, ou viver para nós mesmos era algo bom. Mas nós descobrimos que, de fato, viver para Cristo é algo bom. Que andar em Cristo é algo bom. Que amar o Senhor é algo bom. E não só é algo bom, mas como é algo infinitamente melhor. Diga-me, existe algo melhor do que quando nós estamos no momento de oração e parece que o Senhor nos visita ali, toca o nosso coração, as lágrimas rolam, estamos sós, ninguém nos vê, mas naquele momento é como se o próprio Pai estivesse conosco.
Existe algo melhor do que quando nós estamos aqui como igreja do Senhor, nos reunindo em sua presença, cantando louvores ao seu nome, e de repente uma presença invade este templo, invade esta casa, nos toma, nos aquece o coração, nos enche de alegria. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor. Verso 4 nos diz, 4 e 5, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A metáfora aqui aplicada, como eu disse, é da construção de uma casa. É como se Deus estivesse construindo um edifício. E aí o alicerce, a pedra fundamental é Cristo. Jesus é a pedra fundamental neste edifício que o Senhor está construindo. E nós somos as demais pedras que vão compor este edifício. Seremos postos sobre Jesus. Jesus é a base de sustentação. É a pedra principal. É onde nós estamos firmados. Mas nós estamos ligados a este fundamento. Não só firmados a este fundamento, mas ligados a este fundamento. Isso significa dizer também que há uma unidade nessa diversidade. Quando nós olhamos para este prédio, para este templo, nós não pensamos num aglutinado de tijolos, cimento e areia. Quando nós olhamos para este templo, nós pensamos, é a casa de Deus, é um edifício, é a igreja, é o templo, é o lugar de oração. Isso significa dizer, irmãos, que quando nós estamos ligados ao Senhor, quando nós estamos unidos, juntos, é como, de fato, esta figura representada aqui, somos a igreja de Cristo. Deus está construindo este edifício, este templo de adoração ao Senhor. E este templo de adoração é construído como Cristo com pedra fundamental, e eu e você com as demais pedras que vão constar neste edifício. É claro, é uma figura de linguagem, mas sabe o que isso nos diz? Quão importante é o nosso papel na obra cristã. Deus não simplesmente nos chamou para nos salvar do inferno, como alguns pensam, mas nós temos um papel importante na construção deste edifício de adoração ao Senhor. Vamos voltar ao texto. O verso 6 diz assim: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está nos dizendo aqui que tem colocado esta pedra fundamental. E aqueles que confiam nesta pedra fundamental, esta pedra preciosa, esta pedra de esquina ou pedra angular, jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados, não serão abalados. Ainda que terremotos venham, ainda que vendavais nos alcancem, não seremos abalados, porque estamos firmados nesta pedra que é Cristo Jesus. Agora perceba que muitos se escandalizam nesta pedra,
tropeçam, caem e são esmagados por esta pedra. E verso 7 nos diz: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Não tenha medo de falar, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, principal pedra, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Ao rejeitar Cristo Jesus, homens tropeçam, caem e são esmagados por isso, por esta pedra principal, porque não se dobram diante de Cristo Jesus. Não estando ligados a Ele, não estando firmados a Ele, acabam tropeçando nesta pedra. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. O que ele está colocando aqui é que assim como Deus nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus, aqueles foram reprovados, foram não eleitos, e ao não serem eleitos, eles são destinados à perdição eterna. Veja, nós cristãos, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Você não sabe quem são os eleitos de Deus. E é exatamente por isto que nós devemos pregar a mensagem. Porque aprove ao Senhor salvar pela loucura da pregação, pela loucura do Evangelho. É pregando o Evangelho que aqueles que são destinados à vida se voltam para Cristo, mas aqueles que não foram destinados se afastam ainda mais. O verso 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe agora como ele está nos demonstrando qual é a nossa posição, qual é o nosso chamado, quão digno nós somos agora. Antes nós andávamos indignamente, sujos, maltrapilhos, mas agora Ele nos deu vestes santas, vestes de louvor. Ele nos transportou das trevas para a luz. E agora nós devemos andar de forma digna, pois como diz o apóstolo aqui, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Cada crente é um sacerdote no seu lar. Você é um sacerdote do Senhor. Não é necessário, irmãos, de um pastor, como fosse uma figura que fizesse mediação entre você e Deus. Não é necessário isso aí. Você tem acesso ao Pai. Quando você diz assim, ore por mim, irmão, ore por mim, pastor, eu entendo que você está apenas pedindo auxílio nas orações, mas não pedindo que eu me coloque como se fosse num lugar que eu tenho que interceder por você, porque você não teria acesso ao Pai. Não é isto, evidentemente, é porque você conta com as minhas orações naquele tipo de batalha, mas você tem acesso ao Pai. Ele sonde com esses corações. Ele não, ainda a palavra não nos chegou na boca, e Ele já conhece. Isso significa dizer que a gente não precisa dizer belas palavras quando nós vamos orar ao Senhor, ou ter uma retórica muito caprichada. O que Deus procura é um coração sincero, honesto, que fale diante dEle. Vocês são nação santa. É interessante que a nação de Israel oscilou muito em santidade e devassidão. Na verdade, a nação de Israel, ela foi muito mais inclinada para o pecado do que para a santidade durante toda a história do povo israelita.
Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos uma nação santa. Isso significa dizer, irmãos, que a nossa nacionalidade não é primeiramente brasileira, mas a nossa nacionalidade é a santidade. De forma que irmãos nossos que estão em outros lugares neste mundo, Indonésia, Japão, China, Rússia, seja lá onde estiverem, nós somos ligados a eles por esta nacionalidade santa. São nossos compatriotas, são nossos irmãos em Cristo Jesus e são nossos compatriotas. Ele nos diz também que nós somos povo exclusivo de Deus. E o que significa ser povo exclusivo de Deus? O que significa ser povo exclusivo de Deus? Deixe-me dizer para você o que significa ser povo exclusivo de Deus. É que dentre todos os povos da terra, dentre todas as pessoas que existem sobre a face da terra, Deus olhou para você com um olhar de misericórdia, mesmo você sendo pecador, um vil pecador, não tendo interesse pelas coisas santas, Deus olhou para você e disse: este eu amarei e será povo santo. Será um povo exclusivo para mim, será o meu povo. E essa exclusividade é mútua, entende? Deus não tem outros povos, tem apenas a sua igreja, aqueles que são de Jesus, que pertencem a Jesus, que se entregaram a Jesus. Como alguns muitas vezes pensam, todos os caminhos levam a Deus. Alguns sincretistas falam que todas as religiões convergem, apontam para o mesmo Deus. Não é isto que a Escritura nos ensina. Deus tem o seu povo exclusivo. E nós também temos um Deus exclusivo. Isso significa dizer que não há espaço em nosso coração para outro Deus que não o Senhor. Não deve haver espaço em nosso coração para outros deuses. Israel, a nação de Israel, durante muito tempo, achou que poderia adorar o Senhor e adorar Baal. Adorar o Senhor e adorar Astarote. Adorar outros deuses. Mas isto não é permitido. Nós não temos dois senhores. Somos exclusivos dele e ele é exclusivo para nós. Nós não temos outros deuses diante do Senhor. E ele diz: vocês nem eram povo antes, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Veja. Percebe o contraste que ele faz entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos em Cristo? É claro, irmãos, a ideia aqui não é que nós sejamos orgulhosos, presunçosos, não é nada disto. Mas ele está nos demonstrando que nós temos uma postura, e uma bela postura diante de Deus. Eu não lembro qual foi o puritano agora, que estando num seminário, ele dava aula no seminário e ele dizia: ainda que a rainha da Inglaterra vos chame para ser ministros dela, não vos rebaixem a isto. Vocês são ministros de Deus, vocês são ministros do Senhor, embaixadores de Cristo. Não se reduzam à submissão humana. E Pedro está dizendo algo semelhante a isto. Nós trabalhamos, fazemos o nosso dia a dia, empreitamos outras coisas, mas sobretudo nós somos ministros do Senhor.
Você é ministro de Deus, é embaixador do Senhor, onde você estiver. Então se porte como tal. Ande como tal. Fale como tal. Percebe o tamanho do chamado que o Senhor fez a você, querido? E finalmente ele nos diz que nós não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos esta misericórdia. Eu já disse para vocês que misericórdia é a bondade de Deus para com miseráveis. A misericórdia de Deus é a bondade de Deus para com miseráveis. Ele está nos dizendo que nós outrora éramos miseráveis, éramos pobres, pecadores. A miserabilidade aqui não é uma forma de xingamento, não é dizer esse é um desgraçado, esse seria um desgraçado, não exatamente. A miserabilidade, aquele que é miserável, é aquele que não é riqueza, que é não só pobre, mas é paupérrimo. Este é o miserável. E diante de Deus, todos os homens são miseráveis. Ninguém tem riquezas diante dele. Ele é dono de todas as coisas. Mas agora recebemos essa misericórdia da parte dele. Feche seus olhos, vamos orar. Eu te bendigo, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque a Tua graça nos alcançou, porque a Tua boa mão está sobre nós. Sei, Senhor, que nós, muitas vezes, não damos a real importância para o chamado que o Senhor nos fez. Não damos valor, muitas vezes, ao ministério que o Senhor nos entregou. Somos embaixadores de Cristo. E nós devemos andar de forma digna, honrada, da vocação que nós que recebemos de Tuas mãos, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, para que o Senhor os ajude e os fortaleça, e que a Tua graça se multiplique sobre cada um de nós, para sermos santos e irrepreensíveis em Tua presença. Pai querido, amém. Amém, graças a Deus, amados. Pois bem, queridos, não se esqueçam de quem vocês são. Nós antes não éramos povo de Deus, mas hoje Ele nos fez povo seu. Nós devemos andar da forma digna. Ande de forma digna da vocação que você foi chamado. Não cabe a crentes andar de forma enganosa, reprovável, com maldade no coração, com inveja, com maledicência. Se afastem desse tipo de coisa. Não se rebaixem a este tipo de coisa. Deus lhe chamou para uma coisa muito mais sublime. Muito mais sublime. Incomparável. Amém? Graças a Deus.